É uma satisfação imensa nessa manhã estar com vocês. Uma felicidade, na verdade, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com profissionais com notório conhecimento na área de esgotamento sanitário que efetivamente vem trabalhando para aprimorar as condições quadro do nosso país. E tratar de um tema como solo, tendo na plateia o Cleverson Andreoli, o Charles, que já trabalhou com a temática, a Simone, o professor Isaac, dentre outros especialistas, traz para mim uma grande responsabilidade. E uma responsabilidade ainda maior de estar compartilhando isso com profissionais com notório conhecimento, com alguns colegas que aqui estão e com aqueles que nos acompanham via internet. Então, nesse contexto, vou tentar, da maneira mais séria possível, compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem aprendendo sobre essa perspectiva da temática do lodo, da recuperação energética e de como efetivamente encarar esse subproduto, não mais resíduo, como agente ou vetor de transformação na sociedade. Pois bem, eu vou ser um pouquinho mais pragmático, Simone, e trago aqui, e me dou ao luxo de contar para vocês um pouquinho da história, o raciocínio do porquê é que nós chegamos na transformação térmica do lodo. E isso veio de uma provocação à época do meu chefe, o Charles Carneiro, e da inspiração do Cleverson Andreoli, com quem eu trabalhava em nível de pesquisa, e na verdade, essa era a condição apresentada. Um estado, o estado do Paraná, cuja Sanepar estava presente em vários municípios, com várias estações de tratamento de esgoto, com uma rede de cobertura ampla, com uma condição de tratamento de esgoto diferenciada no Brasil, mas que justamente por cumprir o seu papel, produz lodo. E como já foi debatido aqui, biogás. Então a gente está falando de mais de 46 mil toneladas por ano de lodo. Mais de 6 milhões de metros cúbicos de biogás. E o único problema é que isso não acontece num único lugar. Porque se fosse num único lugar eu teria escala. A minha escala é distribuída em estações de pequeno, médio e grande porte. Por que eu estou contando isso? Porque quando a gente olha para essa temática, a primeira coisa que se colocava à época é custo. Reciclagem agrícola é bacana, só que eu preciso aplicar produto químico, eu preciso estocar o material, eu preciso armazenar por pelo menos 30 dias na estabilização alcalina prolongada, eu preciso transportar esse material, e aterro sanitário, à época já se colocava que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ia pegar. Bom, a bem da verdade é que até agora ela não pegou tão da maneira como a gente imaginava. Mas custo era uma variável importante. E aí, dentro dessa perspectiva do custo e das implicações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente precisava de alternativas, nutrientes, ok? Reciclagem agrícola é um caminho. Mas que tal continuar a reciclagem agrícola, mas vamos, de alguma maneira, aprimorá-la? Ao invés de usar um produto químico, vamos usar um processo térmico. Bom, mas aí processo térmico precisa de uma fonte de energia. Então, que tal utilizar como fonte de energia o próprio subproduto da estação de tratamento de esgoto, no caso o biogás? Ou que tal secar o lodo a tal ponto que ele possa ser combustível para o próprio processo de secagem? Então foi dentro dessa perspectiva, tentando entender e resolver um problema sistêmico, que não acontece só no Paraná, não, acontece no Brasil como um todo, e que é uma pena que com toda a produção científica até o momento consolidada, a gente ainda vive a necessidade de minimamente fazer a reciclagem agrícola que há 20 anos se discute, e o Cleverson já fazia as suas proposições. Pois bem, para mim, isso tudo nós temos que superar, aliás, já passou da hora de superar. E quando a gente fala em secagem térmica ou transformação energética, a primeira coisa que vem à cabeça de muitos de vocês é o seguinte: o Gustavo está delirando, está falando de algo fora da nossa realidade. Isso não cabe dentro de uma estação de tratamento de esgoto. O meu operador não consegue nem tocar direito as atividades do lodo convencional, vai saber operar um equipamento de secagem térmica? Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é algo muito simples. A indústria papeleira faz isso há muitos anos, no Brasil. A indústria de alimentos faz isso diuturnamente há muitos anos no Brasil. E por que é que o saneamento não pode fazer? Então é um pouquinho dessa história, dessa provocação, dessa perspectiva que eu quero compartilhar com vocês, porque definitivamente passou da hora da gente
entender que isso é algo que não cabe no nosso dia a dia. Muito pelo contrário, é uma operação unitária, assim como qualquer outra dentro de um processo industrial. E a gente tem que estar preparado para entender esse processo e aplicar na nossa realidade. Bom, como aplicar na nossa realidade? Tem conhecimento técnico-científico consolidado. É óbvio que existe uma relação entre volume relativo e fração de sólidos. E que, em função da fração de sólidos, eu tenho o lodo com uma diferente textura, que vai de fluido até a forma de pó. E que eu preciso saber e entender exatamente essa dinâmica da umidade, ou como bem diz o Cleverson, né, o teor de sólidos, que foi o que se estabeleceu dentro do meio científico brasileiro para tratar da temática, de que quando eu faço a gestão adequada, quando eu escolho a técnica apropriada, eu posso sim fazer a redução de volume de uma forma mais econômica. Isso é conhecido. Aliás, é conhecido que água não é só água do lodo, que eu tenho diferentes tipos de água, e que algumas são mais fáceis de serem removidas, e outras precisam de técnicas mais apuradas para que você consiga remover. E isso tem uma implicação direta no método que você vai escolher e principalmente no teor de sólidos final desse material, que consequentemente vai te orientar a capacidade de armazenamento e ao teu custo de transporte e destinação final. Agora, mais do que conhecer isso, e entendendo que uma das formas para reduzir significativamente a umidade, ou seja, aumentar de forma significativa o teor de sólidos acima de 60%, é que você pode promover a secagem do material. E aí promover a secagem te leva a enxergar métodos diretos ou indiretos, e consequentemente diferentes tecnologias. E aí o mercado nos oferta diferentes tipos de secadores. Os secadores granulares, rotativos, os secadores do tipo flash dryer, os secadores do tipo esteira, dentre outros que estão prontos disponíveis para serem aplicados. Como se não bastasse todo o conhecimento técnico-científico acerca da secagem, nós também sabemos, e a Simone ratificou há pouco, que esse lodo tem carbono. Se ele tem carbono, quando devidamente apropriado, ele pode ser transformado em energia. Se tem matéria orgânica, pode ser convertida em energia. E eu tenho diferentes rotas para fazer essa conversão. Eu posso usar a rota convencional da digestão anaeróbia, que nesse momento eu não vou abordar. Aqueles que forem para a visita técnica de amanhã vão presenciar um projeto que hoje faz a degradação anaeróbia do lodo proveniente da ET Belém, num projeto chamado CS Bioenergia aqui da Sonepar. Mas existe uma outra rota, que é a rota da conversão térmica, é a rota termoquímica, é a rota que faz com que, através de um processo de combustão, gasificação ou pirólise, você possa transformar o carbono presente no lodo e pronto disponível em energia. Energia essa que, na forma térmica, se apresenta no primeiro momento e que depois pode ser convertida em energia elétrica, por exemplo, ou pode ser recuperada, inclusive do ponto de vista térmico, para aquecimento de algo, como o próprio lodo. Notem que até o momento eu não usei a palavra incineração. E isso tem um motivo, apesar de no Japão muito se aplicar esse termo. O termo incineração remete a algo pejorativo, remete a algo que eu preciso destruir. Lodo a gente não destrói, lodo a gente converte. E é isso a pauta da discussão que a gente tem hoje com o órgão ambiental do Estado do Paraná, dizendo que lodo pode ser convertido em algo que gera valor. E nesse sentido nós não aplicamos a palavra incineração, até porque incineração preconiza a aplicação de temperaturas superiores a 800 graus Celsius. Nós trabalhamos com temperaturas abaixo, portanto fazemos um processo de conversão térmica, que dependendo da sua condição, da inserção de um determinado agente oxidante ou não, vai te levar ao processo de combustão, gasificação e pirólise, que gerará subprodutos aptos a serem convertidos em energia. Pois bem, isso tudo é conhecido. E foi esse conhecimento técnico-científico que nos inspirou a chegar numa modelagem em que eu tenho lodo úmido sendo transformado em lodo seco. Para que ele fique seco, eu preciso aplicar uma técnica, eu preciso aplicar um equipamento. E o nome desse equipamento é secador. Para esse secador funcionar, eu preciso de combustível. Dentro de uma estação que possui reatores anaeróbios, esse combustível pode ser o biogás.
Agora, o próprio lodo seco pode ser também transformado em energia. Consequentemente, quando ele é transformado termicamente, os gases quentes resultantes da sua transformação podem ser levados até esse secador, levando a um balanço energético favorável e que dentro de uma estação permite você fechar o ciclo, reduzindo significativamente o volume a ser disposto. Portanto, do lodo úmido eu passo a ter cinza, ou passo a ter um material que pode ser pronto disponível e pode ser colocado na agricultura, dispensando o uso de um produto químico e reduzindo custos com armazenamento e transporte. Bom, essa filosofia parece algo que é impossível para nós, né? E eu falo, Cleverson fala, o professor Isaac fala, o professor Chernicharo fala, mas às vezes a gente fala e a moda não pega. Mas esse cara que está aqui, vocês conhecem seguramente. Esse camarada se chama Bill Gates. E em 2015 ele viralizou um vídeo. E ele viralizou um vídeo porque ele saiu tomando água. E ele estava tomando água de um processo chamado Omniprocessor, que nada mais é do que um sistema de secagem e transformação térmica de lodo, com recuperação de água, que passa depois por um processo de tratamento que o Bill Gates tomou. Esse processo ficou mundialmente conhecido em 2015, foi apontado como uma das grandes tecnologias para a sociedade e, infelizmente, o entendimento para essa tecnologia não foi a redução de custos ou o valor associado ao lodo, e sim o valor agregado, e vocês podem ver nas cifras apresentadas ali naquele slide, vinculadas à recuperação da água. Bom, definitivamente nós não precisamos tirar água do lodo hoje para abastecer a população do Brasil, e ainda mais no estado do Paraná. Nós temos uma vasta rede hídrica. Por outro lado, a tecnologia em si mostrou-se muito promissora. Não só nos Estados Unidos, mas nas diversas transformações e aplicações na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul e vários outros países que eu tive a oportunidade de visitar e vi a coisa funcionando, gerando valor, auxiliando os operadores. Bom, dentro desse contexto, o que é que nós precisávamos fazer? Trazer tudo isso para a realidade brasileira, trazer tudo isso para o nosso contexto da Sanepar, trazer isso para o contexto do esgotamento sanitário da América Latina e do Caribe. E buscamos nessa perspectiva a aproximação com empresas locais, empresas que fabricassem tecnologia, que de alguma maneira estivessem dispostas a desenvolver métodos e que de alguma maneira estivessem dispostas a encarar conosco o desafio de colocar para rodar no nosso contexto, no contexto tropical, efetivamente um sistema de recuperação energética ou de secagem térmica de lodos. Pois bem, isso nos levou a projetos conceituais, de laboratório e, na sequência, a investigações em nível piloto. Então colocamos um sistema piloto, começamos com um secador granular rotativo, aplicamos um lodo com 18% de sólidos proveniente de uma centrífuga, passamos por um sistema de secagem com tambores concêntricos e passagem dupla, fizemos a separação em um separador multiciclônico e geramos um lodo com 80% a 85% de sólidos. Funcionou. Para fazer isso, a gente usou biogás. Adaptamos toda a estação. Captamos o gás, fizemos um pré-tratamento, fizemos a extração ativa, fizemos as medições, disponibilizamos o gás que pudesse ser transformado termicamente em uma boa condição. A chama azulada dessa foto mostra que a condição estequiométrica de conversão do biogás era a mais apropriada possível. Tínhamos um metano aqui da ordem de 75% a 80% durante todo o ciclo de operação. E a partir do aquecimento de uma certa porção de ar e da interação dessa porção de ar com o lodo colocado na entrada do secador, começamos a levantar dados operacionais, a entender de fato como funcionava essa dinâmica de aquecimento do lodo,
de remoção de umidade, de elevação do teor de sólidos, qual era a energia necessária para promover isso. Chegamos a números como, por exemplo, dependendo do lodo, eu preciso de 1.100 a 1.350 quilocalorias por quilograma de água evaporada. Isso em condições práticas. E concluímos que levávamos, depois da aplicação desse material, o lodo a uma condição de redução de massa e volume, que já estava higienizado, dispensando a aplicação de um produto químico e que, em última instância, promovia a otimização operacional. Pois bem, vários parâmetros foram levantados, tudo para dar conforto na etapa de dimensionamento, tudo para dar conforto na etapa de elaboração de um termo de referência, tudo para dar conforto para que os operadores depois pudessem ter base para poder comparar com aquilo que era o previsto. Temperatura, pressão, teor de sólidos, teor de metano, a gente tem mapeado dentro de uma condição piloto quais eram os valores. Portanto, espera-se que numa condição industrial esses valores possam ser aprimorados. Passamos a entender basicamente qual era o benefício. Olha que interessante esse gráfico. Ele mostra de forma muito clara que pelo menos para cada 4 caçambas que eu fazia à disposição no aterro, eu passo a fazer depois de um processo de secagem à disposição de apenas uma. Granular, reduzindo significativamente os custos com armazenamento e disposição. E mais, um material que já está higienizado, que pode ir para a agricultura. Ah, mas eu ainda quero colocar cal no processo porque o meu agricultor precisa desse processo, não tem problema nenhum. Faça a inserção do produto químico. Por outro lado, tem pessoas que não recebem o lodo com cal porque o solo não permite a aplicação e precisaria de um produto que possa ser, inclusive, melhor aplicado porque está na forma de grão, não na forma de pasta. Pois bem, nós processamos nesse material diferentes tipos de lodo. Lodo proveniente do processo anaeróbio, lodo do processo anaeróbio, lodo misturado com escuma, lodo de água e vários outros tipos de materiais. Ao todo foram 1 ano e meio de pesquisa, sendo processados mais de 4 toneladas de lodo seco. Esse material e toda essa investigação nos levou à seguinte conclusão. Cada lodo é um lodo. Cada lodo tem o seu DNA. Cada lodo tem a sua curva de secagem. E como cada lodo tem sua curva de secagem, o processo de dimensionamento e de especificação precisa levar em consideração o tipo de lodo que você quer tratar. Que caso contrário, você vai estar superdimensionando ou subdimensionando algo. E, consequentemente, você pode ter problemas operacionais se não levar isso em consideração. Alguns lodos são fáceis de remover água, outros extremamente difícil. Lodo de água, por exemplo, é extremamente difícil fazer a remoção. Lodo de esgoto anaeróbio, mais fácil. A curva de secagem mostra isso. Inclusive os patamares térmicos aplicados também mostram isso de forma muito clara. Então a seleção disso é fundamental no dimensionamento de um determinado secador. Além de entender os processos de secagem, começamos a tentar entender quais eram as propriedades físico-químicas e calorimétricas do lodo. Portanto, fizemos análises imediata, elementar e calorimétricas para entender desde as composições até efetivamente quais eram os poderes caloríficos envolvidos. E chegamos a conclusões interessantes de que o lodo, devido à sua composição, possuía poder calorífico variando de 2.000 a 4.000 quilocalorias por quilograma em base seca. Portanto, o lodo tem um poder calorífico semelhante a alguns materiais como a madeira. Portanto, o lodo é biomassa e que precisa ser gerenciada. E através de algumas análises termogravimétricas nós comprovamos que, dependendo do patamar de temperatura, você está absorvendo calor. Se esse patamar é superado, o lodo passa a liberar calor. Agora, ele só vai ser enquadrado como biomassa se e somente se ele atender critérios de emissões atmosféricas preconizados na legislação. Não adianta poder fazer a conversão, não adianta ter um bom potencial para isso se você não tem um bom mecanismo de controle das emissões atmosféricas provenientes da transformação. E aí, para responder essa pergunta, se de fato o lodo poderia ser utilizado como biomassa dentro de um processo de secagem térmica, nós colocamos um outro sistema piloto, um gerador de calor, que foi combinado ao sistema de secagem, que pegava o lodo granular, que transformava ele em cinza, e a recuperação do calor era feita para o próprio secador.
Isso foi estudado de forma detalhada, em escala piloto, vários dias de operação. Lodo seco sendo convertido em cinza e no meio energia sendo produzida. E mais do que isso, além de todo o controle operacional e os patamares térmicos estabelecidos, chegamos a um balanço que mostra de forma muito clara por que essa tecnologia é muito importante para o setor de saneamento, sobretudo para estações de grande porte. Para cada 123 quilos de lodo úmido, a gente gerava num balanço convencional, sem muita otimização, 43 quilos de lodo granular. Isso dava origem a exatos 13 quilogramas de cinza. Portanto, do lodo úmido para a cinza, nós temos uma redução de 90% em massa-volume. E a energia que eu recupero desse processo, somada à energia do biogás, te leva à autossustentabilidade na maioria das estações de grande porte que nós estamos avaliando. Portanto, é um sistema que auxilia a operação, que traz flexibilidade, que reduz custos operacionais e que passa a ser competitivo, e é exatamente por isso que a gente está dimensionando algo semelhante para uma das nossas maiores estações aqui no Paraná, que é a Etiatuba Sul, como o Charles Carneiro comentou ontem. Bom, hoje temos autorização ambiental para poder fazer isso. Murilo Duma nos auxiliou com esse processo. Temos duas já para poder iniciar e para poder efetivamente fazer uma licitação. E muito do respaldo para essa licitação veio por causa dessas caracterizações. Que a gente passou 24 horas, 48 horas, 72 horas contínuas numa estação de tratamento de esgoto fazendo a caracterização atmosférica e mostrando que a gente não tinha problema com dioxinas e furanos, mostrando que a gente não tinha problema com metais e mostrando que a gente teria problemas única e exclusivamente com material particulado e óxidos de enxofre. Ainda bem, porque material particulado e óxido de enxofre é fácil de tratar. Se eu tivesse dioxinas e furanos, isso é difícil demais, isso encarece o processo. E isso foi um fator que viabilizou tecnicamente e financeiramente o dimensionamento de um sistema para uma das nossas estações. Pois bem, nós estamos satisfeitos com tudo que a gente aprendeu? Não, a gente está buscando novos conhecimentos. Fizemos uma nova parceria agora com a Carcerere e estamos avaliando nesse momento uma tecnologia de secagem de lodo chamada Flash Dryer. Seca muito mais rápido, coloca o lodo numa condição de pó, tem um consumo energético hoje da ordem de 1.490 quilocalorias por quilograma em base seca e os resultados até então obtidos parecem ser promissores. A gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo, porque o capex associado a essa tecnologia é muito competitivo. E isso nos coloca numa condição ainda mais favorável para viabilizar sistemas como esse, não só para estações de grande porte, mas para estações de médio porte também. Bom, Gustavo, e para concluir, para estações de pequeno porte, o que fazer? Bom, nós desenvolvemos o STIL, Sistema Térmico de Higienização de Lodo, um sistema simplificado, um sistema de pasteurização, um piso radiante, que em sua base tem uma serpentina que leva água quente, apta a transferir calor para o piso e, consequentemente, para o material depositado sobre ele. Para tocar isso precisa de energia, biogás está pronto e disponível, mas também está pronto e disponível energia solar. Um sistema barato, um sistema de fácil implementação, que hoje nós já revisitamos e temos diferentes topologias para o STIL. O lodo que você pode mandar direto para um sistema de aquecimento e depois para leito de secagem. Um sistema que você pode primeiro fazer a secagem e depois a higienização. Ou um sistema combinado, híbrido, em que você faz no leito de secagem, né, o desaguamento e a higienização. O STIL funciona? Bom, a gente montou vários protótipos e continua montando, porque esse tipo de produção do conhecimento ainda não existe. E a gente está ávido por produzir esses conhecimentos e hoje a gente já está indo para uma escala que não é mais piloto, para uma escala um pouquinho maior. A gente comprovou isso através de muita medição, de muita analítica, determinando patamares térmicos, determinando a evolução do teor de sólidos ao longo do tempo, mediante a utilização só de energia solar ou de biogás. Aliás, a energia solar trouxe uma eficiência de quase 50% para o consumo de energia do sistema. E hoje qual é a fase do STIL? A fase é a da modelagem, é a de entender exatamente qual é o melhor sistema. Perdão. Qual é o melhor sistema que nós vamos efetivamente aplicar nas nossas estações. Uma fase em que a modelagem é baseada em projetos ou medições experimentais de difusividade térmica.
Uma fase em que a gente espera no próximo ano estar rodando pelo menos em 3 estações da Sanepar em escala real esse sistema. Bom, a gente está produzindo esse conhecimento, notícia fresquinha. Temos vantagens e desvantagens operacionais, ambientais associadas a cada configuração. Todas elas são possíveis de serem aplicadas. Basta, num determinado contexto, escolhermos uma delas e efetivamente gozar dos benefícios que a técnica traz. Concluindo, hoje, para mim, de forma muito clara, nós temos conhecimento técnico-científico no mundo e no Brasil para fazer a secagem térmica. E se alguém tem dúvida se isso é bom ou ruim, basta olhar os últimos estudos sobre análise de fluxo de materiais e análise de ciclo de vida que o nosso grupo de pesquisa vem gerando, e lá vocês verificarão que, em relação a todas as técnicas de manejo de lodo e biogás, a secagem térmica e a recuperação energética do lodo apresentam vantagens significativas do ponto de vista ambiental, social e financeiro. Mas aí eu deixo para o painel do período da tarde, que será tratado isso com um pouquinho mais de aprofundamento. Bom, eu agradeço demais a oportunidade a mim endereçada. Tentei aqui compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência desses últimos anos dentro da área de secagem e transformação térmica de lodo. De novo, no mundo se cozinha com água. No Brasil, a gente também cozinha com água. Secagem térmica não é um bicho de 7 cabeças. Como qualquer processo, requer cuidados. Se funciona na indústria de alimentos, se funciona na indústria têxtil, não é possível que não vai funcionar dentro de uma prestadora de serviço de saneamento do Brasil. Precisamos olhar para critérios técnicos apropriados, para os resultados produzidos, produzir tecnologia nacional, isso já está acontecendo, o mercado está conosco nesse contexto. E, portanto, não é um cenário trivial, há muitos desafios. Agora, as oportunidades e a necessidade, na minha opinião, já passou da hora da gente efetivamente encarar essa temática. E se a gente quer, de fato, promover o saneamento ambiental e as vertentes sustentáveis, esse é um ponto que vai estar na nossa pauta nos próximos anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui. E vamos em frente, e o que precisarem de informações acerca dessa temática, a gente está à disposição para compartilhar e discutir.